Joia, gente, muito bom dia. É um prazer muito grande poder estar com vocês aqui nessa manhã, onde a gente vai estar fazendo então o encerramento da Escola da Caminhada, né? Bom dia para você também que vai estar nos acompanhando aí pela internet. Futuramente essa aula aqui ela vai ser postada. Então, ou seja, a gente está quase chegando ao final de um ciclo proposto pela Escola da Caminhada, que era de a gente estar abordando alguns assuntos, né? Onde a gente construiria pontes justamente baseado nos pilares principais da Bíblia, né? Então, com essa época da pandemia, a gente acabou dando uma travada aí nesse processo por 2 anos, mas a gente começou com o primeiro material a ser estudado, a Cruz de Cristo, né? Que abordou o assunto ali, os professores vão bem lembrar aqui, aonde a gente pôde ouvir falar das promessas da vinda do Messias no Antigo Testamento, até a validação do túmulo vazio, né? Então, ou seja, nesse estudo a gente aprendeu muito sobre Cristo, sobre a importância dele e o porquê que ele veio ao mundo. E a gente, então, discutindo entre os professores aqui, a gente começou a observar o quê? Que Deus nos deixou algumas ferramentas. Então, depois daquele estudo de 6 meses sobre a cruz de Cristo, a gente, então, abordou um outro assunto, que seria o quê? Examinar as Escrituras, né? Depois de mais 6 meses, a gente abordou o outro assunto, que seria edificarei a minha igreja. E na época da pandemia, a gente trabalhou nas aulas na Igreja Saudável, que foi aquelas transmissões online que a gente fez. Então, se a gente for parar para analisar, é interessante, porque Cristo veio, fez o papel dele, né? Morreu naquela cruz para nos libertar, para que pudéssemos sermos salvos, mas ele também vai deixar algumas ferramentas. Então, a primeira ferramenta que a gente estudou, como eu já falei aqui, foi examinar as Escrituras. Por quê examinar as Escrituras? Porque ali ia conter tudo que a gente precisa para poder saber mais sobre Deus, né? Porque vai estar lá, examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E depois disso aí, então, a gente trabalhou, como eu já disse para vocês, edificarei a minha igreja. Então, peraí, se a gente for parar para analisar, está tendo um estudo lógico aqui. Começa com Cristo, as Escrituras, depois ele vai deixar a igreja. Por quê? Para que a gente pudesse ter mais força juntos, né? Para poder colocar em prática o que ele vai pedir para nós lá na frente, que é o quê? A grande comissão. E a gente, então, começou um estudo aqui sobre discipulado, né? Como um projeto de vida. Então, uma coisa está interligada na outra. E no primeiro semestre de 2022, a gente, então, fecha esse ciclo falando sobre o Espírito Santo. Então, ou seja, foi um planejamento aí, se não tivesse a pandemia, de aproximadamente 2 anos e meio, abordando só esses pilares de sustentação das Escrituras, os pilares, não de sustentação, mas os pilares principais, né? Cristo, a Bíblia, igreja, discipulado e o Espírito Santo. Porque quando ele nos dá a grande comissão em Mateus 28, ele vai dizer, ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas lá em Atos 1:8, ele vai nos dar a vinda do Espírito Santo. Mas olha, recebeis poder para ser de minhas testemunhas, tanto na Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, ou seja, é um estudo lógico, né? E hoje a gente vai começar a nossa mesa redonda aqui, justamente trabalhando um pouco sobre discipulado. E a gente vai abrir também para perguntas, para vocês poderem fazer, não para mim, mas para os professores, né, que eu só estou fazendo a intermediação aqui, né? Então já joguei a bucha para vocês aí. Mas é o seguinte, gente, depois dessa explicação aí, né, a gente então entende que nós temos na Escola da Caminhada um pensamento lógico de ensino. Para o quê? Para fortalecer cada vez mais os membros da nossa igreja, né? E provavelmente no segundo semestre de 2021, eu já tenho ali, estava até conversando com alguns professores, eu já tenho uma programação de estudo para 4 anos. Eu não, nós, né? Porque nós somos uma equipe, nós somos um time. Para 4 anos, durante esses 4 anos, nós vamos estudar todos os livros da Bíblia, no Novo Testamento. Então, nós temos 4 evangelhos, então não há necessidade de estudar os 4 evangelhos, mas simplesmente abordar cada um e trabalhar especificamente no Evangelho de João. Então, vamos trabalhar no livro de Tiago, Colossenses, Romanos, Coríntios, até chegar em Apocalipse. Então, é um projeto de 4 anos aí que já está prontinho, né? Já saiu do forno, então, esteja orando por isso aí, tá bom? Gente, vamos começar essa mesa redonda aqui, mas vamos começar orando, né? Buscando a Deus em primeiro plano. Amado Deus, nós te buscamos, Senhor, nessa manhã, primeiramente para engrandecer o teu nome,
dizer que somente Tu és santo, 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 único Deusinho, todo louvor e toda adoração, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque nesse período todo nós podemos ver a Tua mão de graça e misericórdia, Deus, agindo sobre a vida da Tua igreja, Senhor Deus. Em nenhum momento, devido à pandemia, ela ficou parada, Senhor Deus. Pelo contrário, ficou em movimento, Senhor Deus. Aonde nós tivemos a escola da caminhada, tivemos ali, Senhor Deus, mesmo que fosse online, os cultos, ó Pai, e hoje nós estamos voltando ao nosso normal, não ao novo normal, mas ao nosso normal, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque a Tua mão de graça e misericórdia pairou sobre nós aqui, nos dando sabedoria, Senhor. E nessa manhã, tudo que nós fomos falar aqui, fomos conversar, que venha direto do Teu trono de graça, Senhor Deus, para nós aqui, e que nós possamos sair com os nossos corações impactados, Pai. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá, vou começar a primeira pergunta para vocês aí. É uma pergunta bem básica, né, tranquila. Eu gostaria que vocês falassem, do ponto de vista de vocês, qual a diferença entre evangelismo e discipulado. Posso começar? Pode. Tá funcionando? Tá? É assim, o evangelismo, né, do meu ponto de vista, ele é simplesmente você anunciar. Essa é uma parte da grande comissão, né? Você anuncia o evangelho, você propaga as boas novas, só que não dá sequência, né? E isso a gente faz muito. Eu mesmo tenho por hábito, né, sempre que tenho a oportunidade de falar para alguém que está próximo, né? Às vezes numa conversa informal por aí, a gente acaba entrando nesse assunto e a gente pega algum tipo de gancho e fala a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, a respeito daquilo que Deus colocou. Eu creio que isso eu estou evangelizando, não é verdade? Só que o discipulado, ele vai mais a fundo, né? O discipulado é um acompanhamento, é uma convivência do dia a dia. Não basta eu só falar de Cristo, eu tenho que acompanhar aquela pessoa, ser um modelo, ser o mestre daquela pessoa, até que ela se desenvolva e se torne também um discípulo de Jesus. E então, depois se torne aí um discipulador, né? Que aí ele vai fazer o ciclo total, né? Ele vai evangelizar e vai também discipular, ou seja, preparar aquela pessoa para dar sequência naquilo que é a grande comissão. Certo. E aí, Ricardo, alguma coisa para acrescentar? Dentro do colocado pelo nosso irmão, essa parte é que nem fala, lá em Mateus, né, na grande comissão, né, ir e fazer discípulos. O ir está dentro do evangelho, você vai. Aqui nós fazemos muito, quando a gente faz aqueles evangelismo de rua, né, que você vai entregar o folheto, ou na feira, você entrega o cartão, alguma coisa assim, né? Então, aquele momento de repentino, né, de você entregar, é um evangelismo rápido até. Mas o discipular, assim como nós vimos na lição já do Paulinho, né, na 15, e depois finalizando com a 16, né, que o fazer discípulo é aquele acompanhamento um pouco mais demorado, onde você vai estar ali acompanhando, vai gastar tempo, dinheiro, né, vai estar junto. Aqui nós compartilhamos no domingo passado a aula, né, a respeito disso. Você vai ter que ter disposição, se doar, né, para fazer esse tipo de ensino um pouco mais minucioso, detalhado, um acompanhamento, né, para com aquela pessoa que você está discipulando. E é assim, eu entendi uma vez que o mestre, quando ele ensina o seu discípulo, o discípulo, ele deve estar tão perto do seu discipulador, que quando o seu discipulador estiver andando, o pó da sandália do seu discipulador venha nele. Ou seja, ele tem que absorver o máximo possível do seu discipulador. Então, isso leva tempo. Ele está bem juntinho mesmo para com o seu discipulador, né? Isso é discipular e não só evangelizar. Tá? Mauri? Tudo que os irmãos falaram está correto, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo. Só que eu vejo que o evangelista, nós que somos discípulos,
tem que ter a consciência que temos que fazer a segunda parte. Eu acho que a segunda parte é que está faltando. Porque fazer um movimento, me entendo, fazer um movimento e trazer pessoas é fácil. Isso. Agora, as pessoas ela vêm com um monte de problema. Não quer dizer que ela não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida. Eu vejo que, no decorrer dos tempos que ela tem algumas coisas que precisa de ajuda, de acompanhamento. E essa parte, eu vejo que todas as igrejas estão devendo. Todas. Acompanhar. Quando eu digo todas assim, é porque todos não estão envolvidos, né? E a gente tem que ter a consciência que você vai perder tempo. Sabe aquele momento que você quer ficar com a família? Esquece. Sabe aquele momento que você quer ir para um churrasco? Esquece. Sabe aquele momento que você quer para ir para uma praia, ou isso, aquilo? Você tem que esquecer. Eu acho que... Porque você tem uma pessoa que precisa de você. Eu gosto muito de fazer isso. Eu ao mesmo tempo que evangelizo, eu gosto de andar com a pessoa. Eu sempre tive isso na minha mente. Eu nunca achei que a pessoa está pronta. Aceitou Jesus e está pronta. Não, ela tem os altos e baixos. Vai ter momento que ela vai querer desistir. Várias situações. Então, acho que o que nós precisamos aprender, e com esses estudos mais ainda que eu vejo, é pôr em prática. É saber que você tem que vai pagar um preço por isso. E nós temos que ter essa disposição. Você entendeu? A igreja, Zé, eu vejo que a igreja também ela tem que estar percebendo dentro quem tem esse dom, investir tempo, porque assim, tem hora que você vai deixar seu serviço. Eu vou falar isso porque já aconteceu comigo. Eu tive que atender uma pessoa que precisava ir lá, entendeu? E tem horas que você também fica sem ajuda. Então, tem ambos os lados. A igreja ela tem que investir nisso, a pessoa tem que estar disposta a isso e fazer. Eu acho que tudo que nós estamos vendo, a lição que nós vimos aí, é isso. Eu vejo que precisa dispor disso. E aí tem que fazer aquela pergunta, será que eu quero pagar o preço para andar com aquela pessoa? E falar do amor, não só do amor de Jesus, mas das dificuldades no casamento, no trabalho, em tudo, né? Porque com droga, alguém que chega aqui está com problema com droga, e aí você tem que ir atrás, fazer, correr. Eu acho que o caminho é esse. Eu fiz justamente essa pergunta porque a gente tem que aprender a diferenciar o evangelismo do discipulado, porque a gente acaba colocando tudo no mesmo bojo e acha que é a mesma coisa. Não é. São duas coisas totalmente distintas, como vocês falaram aqui, né? Que o evangelismo, na realidade, é você colocar em prática as boas novas de Jesus para outras pessoas. Ou seja, isso aqui não se trata de dom ou não. Isso aqui basicamente, todo crente tem a obrigação de evangelizar. E o evangelizar é você simplesmente falar sobre Jesus. É nas oportunidades que você tem anunciar sobre Jesus, né? Igual, por exemplo, eu vou pegar a época que eu trabalhava na Ford, né? Então, vinha aquela molecada nova trabalhar com a gente lá e tal, e eu aproveitava todas as oportunidades, pelo menos para falar a palavra Jesus para o cara. Então, por exemplo, estava mostrando lá os maquinários, robô e tal, né? Eu falava para o cara assim, olha, olha que coisa interessante, né, meu? Uma máquina dessa, vai lá, entra ali, ponteia, daqui a pouco saiu. Como Deus é fantástico, né, cara? Poxa vida, olha, deu a sabedoria para o homem para poder desenvolver toda essa tecnologia, né? Porque ainda tem gente que fala que não existe Deus. Então, ou seja, você jogava a semente, né? E se a pessoa virasse, poxa, realmente é verdade. Então, ali você criava um vínculo para falar do amor de Cristo, né? Então, o evangelismo, na realidade, é isso, é você falar do amor de Cristo para outras pessoas, né? Já o discipulado, como foi falado aqui, é você ensinar agora para aquela pessoa a obedecer a Cristo. Então, o discipulado, como foi falado aqui, ele leva mais tempo. Porque você vai ter que andar com essa pessoa, você tem que acompanhar essa pessoa às vezes vai te ligar 3 horas da manhã, estou em crise, e aí como é que é? E você tem que estar com aquela disposição de discípulo para poder, porque é o que a gente sempre trabalhou aqui, né?
Um discípulo, ele é formador de outros discípulos. O evangelista, ele não é formador de outro evangelista. Pô, como assim, Zé? Não. Você vai anunciar as boas novas. Depois que esse camarada virar discípulo, ele vai se tornar um evangelista, porque ele vai fazer a mesma coisa com o outro. É um ciclo, né? Então, ou seja, são duas funções, vamos dizer assim, diferenciadas, mas são duas funções que estão ligadas ao mesmo tempo. Então, para mim ser um evangelista, primeiro eu tive que ser discipulado. Deu para pegar a jogada que está aqui no Evangelho, que muitas vezes a gente pensa que é uma coisa só. Evangelismo, não. Como é que eu vou evangelizar se eu não fui discipulado? Então, eu sou discipulado, primeiro, me falam do amor de Cristo, me dão essa ideia, eu aceito, começo a andar, vou ser discipulado, aí eu vou me tornar um evangelista para fazer a mesma coisa com o outro. Foi assim que Jesus fez com seus apóstolos, né? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer sobre esse tema? Tudo tranquilo? A Samara está doida para falar, cara. A cara dela olhando para mim. Gente, fica à vontade para perguntar. Quem está com o microfone aí? O Marcão? Alguma dúvida com relação a esse assunto? Está bem tranquilo, né? Então, ou seja, gente, ficou bem claro a diferença de discipulado e evangelismo, qual a função de cada um aqui, né? E aqui agora eu gostaria de falar com vocês sobre a perspectiva de cada um, a importância do tema discipulado, um projeto de vida, que foi o que a gente aplicou aqui. Na perspectiva de vocês, qual é a importância desse tema para a igreja no geral? Porque discipulado, um projeto de vida, ou seja, não é discipulado só, é um projeto. Né? Então, eu poderia citar assim duas coisas que ficou assim bem marcantes, né? O primeiro foi o primeiro estudo, né, que a gente falou a respeito de ser discípulo uma nova criatura. Uhum. É onde se inicia, onde nasce tudo isso, né? Se a pessoa não nascer de novo, ele não tem como ser discípulo de Jesus, né? É o início de tudo ali. E no último estudo que eu dei, que foi o estudo 15, né, que fala a respeito do discípulo, discipulador, tem uma frase lá que eu achei assim muito interessante, e depois ligando todo o estudo baseado naquilo que o estudo fala lá, eu pude assim ter uma consciência muito melhor do que realmente é o todo, né, uma visão melhor a respeito do todo. Por quê? Porque lá ele diz assim: se você quer pessoas, né, encher a igreja, vai atrás de pessoas. Vai atrás de pessoas, daqui a pouco nós vamos ter 300, 400 pessoas aqui. Legal, bacana. Mas a hora que esse líder que promoveu isso, que correu atrás, que desenvolveu esse projeto, e isso a gente vê acontecer, a igreja acaba. Quer dizer, aquele 300 que ele conseguiu, vamos dizer assim, né, ela morre. Por que morreu? Porque foi atrás de pessoas. Ele investiu em pessoas. E lá ele diz assim: agora, se você quer um projeto que vai perpetuar isso nas gerações futuras, invista em liderança, em capacitação. Que aí eu vejo a importância desse estudo. Sim. Dar consciência, dar formação, para que mais pessoas se desenvolvam e cumpra isso, e desenvolva isso na vida pessoal. Por quê? Porque foi o que Jesus fez. Jesus, ele tinha, lembra que nós falamos a respeito do ministério público? Ele falava para as multidões, e tinha um ministério pessoal ali com 12. Qual que foi para frente? Se ele quisesse encher a igreja, ele ficava com o público. Sim. Ele arrastou multidões. Só que a hora que Jesus deixasse essa terra, aquilo acabaria. Agora, ele investiu em 12, formando eles, né? Fazendo discípulos e discipuladores. E isso perpetuou até os dias de hoje. Então, é isso que continua, né? Assim, se você quiser que isso, daqui 1000 anos, se Jesus não voltar antes, continue, a gente precisa ter essa consciência, que precisa se desenvolver, precisa investir em formação. E aí eu acho um estudo relevante por conta disso, né?
que assim a gente está ajudando a desenvolver pessoas para que isso se perpetue nas gerações futuras. Essa colocação ela é bem importante porque, na realidade, a escola da caminhada, a escola bíblica dominical, é interessante porque a maior parte das igrejas ela vem acabando com esse projeto, vamos dizer assim, né? Então, não, está no pequeno grupo, né? Enfim, vem acabando com esse momento onde a igreja ela possa se reunir de manhã, você entendeu? Para estudar e aprender um pouco mais. Porque aqui a gente tem condições de perguntar, tirar dúvida, questionar. Num culto você não vai fazer isso. Num pequeno grupo o estudo já vem basicamente direcionado. Você vai poder dialogar também, mas aqui você vai aprender mais sobre a Bíblia, né? Então, a importância desse estudo, baseado em cima disso que o Paulo falou, só acrescentando, que ele falou uma frase aqui fantástica, que se você quer ter templo cheio, invista em pessoas. Mas se você quer ter continuidade no trabalho, invista em líderes, né? Então, na realidade, o que nós estamos fazendo com vocês aqui não é simplesmente dar um estudo. Nós estamos procurando trabalhar na formação de vocês como discípulos para que vocês sejam futuros líderes, porque vocês vão liderar pessoas, queira ou não queira, com o seu exemplo, com a sua atitude, com o seu jeito de falar. A pessoa que você está discipulando, então você vai ser um líder dela, você vai ser um mestre dela, né? Se eu não tenho esse conhecimento da palavra de Deus, se eu não sei o que é um discipulado, eu não vou conseguir fazer um outro discípulo. Então, essa frase de investir em liderança é fantástica, gente. Infelizmente, a gente não vê mais isso, né? Eu lembro, antigamente, vou citar aqui um pouco do passado, quando o antigo pastor, né, o pastor Roberto, ele começou a andar por aí, começou a ver novas coisas, e uma das coisas que ele fez foi investir na liderança. Eu lembro que eu fui muitas vezes, eu, a Marta, o Marcos Lucas, a Natalice, mais outros irmãos, fomos para Fortaleza para aprender, para ver. Fomos para o Instituto Haggai, né? Me formei ali em liderança nacional. Então, ou seja, ele investia muito nessa área de liderança, né? Então, eu acho que se a gente ainda tem alguns remanescentes aqui ainda, foi devido justamente a essa aplicação de investir em líderes, né? Então, hoje o que a gente vê, no meu ponto de vista, se eu estiver errado, vocês me puxam a orelha aí, eu quero que você exerça uma função no Ministério X, mas eu não capacito você para isso. Você vai aprender na raça. Igual, por exemplo, nós aqui, os professores, né, baseado em cima do que o Paulo falou, a gente tem aqui as nossas limitações, mas nós nos reunimos sábado, né, das 2 até as 4 da tarde, e ali nós aprendemos de uma forma diferenciada. Então, mesmo que eu não for dar a aula 1, não é meu dia de dar aula 1, lá para os professores, eu vou dar essa aula para eles. E eles vão agregar o ponto de vista deles, você entendeu? Então, nós estamos formando líderes e estamos sendo formados também como professores ao mesmo tempo. Por quê? De repente, o Amaury viu uma coisa que eu não vi naquele estudo, que vai agregar. E vai agregar para quê? Para ajudar vocês, né? Então, essa pegada de investir em líderes eu acho fantástico, viu, Paulo? Amaury, gostaria de falar alguma coisa? Está ficando claro para vocês onde a gente está querendo chegar, conversar? Eu vejo que a lição é fundamental, né? Eu acho que tudo isso que nós estamos vendo. E liderança é mais ou menos assim, eu falo para os irmãos assim, se sinta desafiado com Deus, não tenha medo, sabe? Seja ousado, busque, estude e deixa o Espírito Santo de Deus te caminhar, te fazer. Você vê cada um aqui, se você for olhar, cada um tem um jeitão, tem uma maneira de dar aula, cada um tem um jeito de falar, de ser, mas é isso. Eu acho que o que precisa ser, quando formar líderes, é tirar esse negócio que um líder ele é quadradinho, sabe? Tem que ser desse jeito. Não. Cada um que está aqui, se sinta um líder. Venha para o desafio, sabe? Sinta corajado. Eu vejo que a lição é para isso. Não é você pegar, se espelhar em um e falar assim, não, tem que ser igual. Não, vem. Sinta alegria. Fala assim, eu tenho algo para dar, sabe? Eu vejo assim que a lição e tudo que nós estamos estudando, e a minha oração é nesse sentido, é motivar os irmãos a... Se você acha que você não tem capacidade, você tem sim.
Você tem capacidade, é só levantar, vir, sabe? Fazer parte também aqui, ó, do ensino. Eu acho que o que nós estamos fazendo é justamente isso, é tentar ver se os irmãos veem em nós o seguinte, é a simplicidade, não precisa ser um negócio... Não. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir você, vem, você tem capacidade, né? Eu vejo tanta pessoa que tem capacidade, e não, deixa Deus te usar. Eu vejo assim, a lição, Zé, leva para isso. Sim. Eu acho que toda a lição que a gente estudou aí, ser sacerdote, você ser um monte de coisa que a gente viu, semear a palavra, é isso. Você tem que ser apaixonado. Eu falo assim, quando eu falo apaixonado por Jesus, é assim, ó, eu vou falar de mim, eu vejo assim, se eu olhar para dentro de mim mesmo e for falar assim, eu tenho alguma capacidade, não tenho nenhuma. Nenhuma. Só que quando eu olho para Cristo, eu olho para a cruz, e o que Ele fez para... não tem jeito. Não tem jeito de você ficar parado. Não tem jeito de você ficar assim, eu não sei, Vai buscar. Vai buscar, vai ler, sabe? Junta com a gente aqui. Vem. Eu acho que a igreja precisa disso. É formar líderes mesmo, tem que investir, mas também tem que ter a vontade. Eu quero fazer isso. Eu quero ser usado por Deus. Tá? Eu acho que a lição nos leva a tudo isso. Ricardão? De acordo com todos os comentários, né? Só também acrescentando que o discipulador ou o discípulo não deve se encontrar naquele momento de barreiras internas que, de repente, diz, eu não vou conseguir ser um discipulador porque eu sou tímido, ou eu sou tipo o Pedrão lá, lembra? Meio agressivo, ou então, eu sou meio recatado. Deus vai estar trabalhando em cada coração, segundo a necessidade, e cada um tem o seu jeitão, a sua maneira. Por isso é que o discipulado ele também é individual, né? Ele é muito íntimo, né? Pessoal, né? Ele vai estar discipulando segundo a sua maneira também, né? Pode ser que nem o chá da tarde, com as vizinhas ali conversando, de repente num futebol, independente do local, a maneira ou a sua psique, sua maneira, né? O seu íntimo. Deus vai trabalhar o seu coração para que seja um instrumento, né? Nas mãos dele, né? E trabalhe dessa maneira com um discipulador e ganhe mais almas para Cristo. E não corrigindo o irmão, né, em relação às igrejas que estão... diante de algumas pesquisas que eu fiz também em relação às aulas, né, e eu também até comentei com o irmão Zé Carlos, né, que tem outras igrejas tradicionais, não vou citar nomes, né, mas que são de outra doutrina. Eles estão trabalhando no mesmo projeto que nós, discípulos, né? Projeto de vida. E, além de ter trabalhado com a revista, são 3, mais ou menos, que eu vi, né, que eu acompanhei, né, por cima, assim, são 3 igrejas trabalhando, e agora também até já soltaram mais o tema, que nem no caso aqui, nós já temos um trabalho para 4 anos, né, pelo irmão, e eles também já estão com uma previsão de trabalhar o tema em cima de discípulos ainda, só que fora da revista, mas abordando outros temas individuais, né, de comportamento, vai entrar nessa parte mais do tratamento individual de cada um, de como ser, né, um discipulador, né. Então já entra em outra área. Não vai estar trabalhando com revista, né, mas tem um projeto ainda de continuar fazendo discípulos, né. É interessante. Então estão voltando, né, porque é como o pessoal tem falado aí fora, que parece que nós tivemos a reforma no tempo de Martinho Lutero, tem que fazer uma nova reforma da reforma, que o pessoal está deturpando, né, mudando completamente até a maneira de se pregar o evangelho. Está muito esquisito. Então, estamos buscando, né, como é que se fala? Esqueci, perdi a palavra aqui, né? Reconquistando novamente a maneira, através de discípulo, né, do discipulado, né, mais pessoal, né? É isso que eu tenho a dizer no momento, tá? Sim, com certeza. Para não ficar assim uma coisa assim com dúvida em relação a essa questão de investir em liderança, que às vezes você pode pensar assim, mas eu não sei nem falar, eu vou ser líder, que dá a impressão que líder, né,
é o que está à frente aqui, Sim. alguma coisa nesse sentido. Vamos trocar essa palavra, líder, me perdoa, por cooperador, que eu acho que é mais Isso. fácil. Cooperador. Melhor. Eu estava. Não, fica tranquilo. Aumenta um pouquinho o microfone dele, que eu não tô Desculpa de conseguindo. interromper, mas acho que é um debate, né? Sim, debate, né? sim. Eu estava aqui me corroendo aqui quando você estava falando de líder, né? Eu acho que tem que ter líder, tá? Mas formar esse líder de uma maneira que ele não se sinta dono do Sim. ministério, por exemplo, entendeu? Que ele ouça as pessoas que estão sendo discipuladas ou coordenadas por ele, entendeu? Uhum. Quando vocês falaram, começaram essa nova etapa da conversa, eu falei, putz, ainda bem que tipo assim, vocês estão tendo essa visão, né? Porque formar líder não é falar assim, esse ministério é seu, você é o dono da verdade. Não é o dono da verdade. Sim. Ele vai também até ser discipulado pelo discípulo, às vezes, entendeu? Então, é legal que fique claro isso, né? Que o líder ele não é dono do ministério ou dono Sim. de algum outro... né? Tipo assim, a pessoa tem que ser maleável, tem que entender, tem que conversar, tem que... tem que ter um grupo, né? Essa pessoa só vai ser uma facilitadora, mas ela na realidade é um grupo, né? Eu achei ótimo. Nossa, vocês entraram num momento que é o que eu estava esperando. Eu estava me incomodando quando estava falando de líder, entendeu? Desculpa, sem te cortar. Quando eu estava falando líder, eu estava incomodado com essa palavra, entendeu? Eu vou te contar uma experiência que eu tive quando eu tive a oportunidade de viajar para fora do país e participar de um congresso, né? E ali, então, o cara que estava à frente, ele usou uma palavra interessante. Ele falou, você tem que colocar pessoas para exercer cargo de liderança competente. Eu falei, cara, que palavra pesada é essa, né? Acabou a palestra, eu fui conversar com o cara. Falei, o que você quis dizer com aquele lance de colocar pessoas competentes para exercer o cargo de liderança? Ele falou, eu quero dizer o seguinte, como que nós colocamos pessoas para ser líder hoje do ministério? Não tem tu, vai tu mesmo. Você entendeu? Quando você coloca uma pessoa competente, o diálogo com ela é mais fácil. Quando você coloca uma pessoa que não tem, não no sentido pejorativo, que não sabe o que está fazendo ali, não sabe o que é ser um líder, quando você vai conversar com essa pessoa, então vamos supor, eu coloquei o Paulinho para ser o líder do Ministério de Ensino, tá? Mas o Paulinho não tem o perfil para ser líder, ele tem o perfil para ser professor. Mas porque ele vem, ele coopera tal, eu falei, vou colocar o Paulinho, que ele é o cara, na minha visão. Está entendendo? E aí o Paulo começa a fazer algumas coisas que depois fala, cara, não está funcionando. Para mim tirar ele do cargo, vou ter que dar uma volta que você nem imagina. Porque eu tenho que pensar na família dele, eu tenho que pensar nele, pode ser que ele fique magoado. Agora, quando você tem uma pessoa competente, no sentido de que ela sabe o que é ser um líder, que ela foi preparada para aquilo, quando você chegar no cara que você tiver que falar alguma coisa que não está legal, ele não vai dizer para você, pô, vamos embora, ninguém me compreende. Pô, cara, valeu, viu? Obrigado por você ter me dado esse toque. Eu não tinha visto isso, cara. Por quê? O Espírito Santo que habita nele vai fazer com que ele entenda. Então, tem essa diferença. Então, hoje, a gente trouxe para a igreja, sem esse preparo que tem que ter, a ideia de líder de chefe de fábrica. Porque eu vim para cá, Marcão, com essa mentalidade. A primeira coisa, quando eu me batizei aqui, não me discipularam. A primeira coisa que me deram foi um púlpito de madeira antigo para reformar. Está entendendo? Então, aí não, você vai ser agora líder. Tá, então, líder para mim era cabeça de chefe. Na fábrica, na Ford, eu funciono, não funciona, camarada. E aí eu fiquei rotulado como o cara que não chupava mel, mastigava abelha. E para tirar esse rótulo, camarada, foi difícil. E aí Deus ele trabalhou na minha vida, me levando para fora daqui, tendo a oportunidade de conhecer outras igrejas, trabalhar com o pastor Edinaldo. E ali, então, eu fui discipulado. Você entendeu? Aí eu pude ver o quanto mal eu fiz para os meus irmãos por não ter tido essa instrução de ser um líder, o que é ser um líder, de ser discipulado, né? Então, quando a gente é discipulado e a gente exerce um cargo de liderança dentro desse perfil de discipulado, né, eu vou começar a ser mais generoso, você começar a ser mais piedoso e mais compreensivo com quem eu estou trabalhando, né? Não sei se eu consegui te responder, mas o Paulo, desculpa, Paulo, eu tinha. Não, você sabe, o que eu tenho para falar é assim, né? Existe essa liderança específica, né? Que é claro, tem que ter como, né? Tem o pastor, que é uma função de líder aqui, né?
vamos dizer assim, o principal, vamos dizer assim, dentro do corpo de Cristo, né, que a gente precisa ter, e alguns outros, né, dos ministérios, como vocês mesmos falaram. Mas existe uma liderança que aí abrange a igreja toda. Todos nós exercemos esse papel, né? E liderança é assim, ela lá em Hebreus, se não me engano, capítulo 5, o escritor diz assim, que muitos lá da igreja, ao qual ele estava se referindo, ele diz assim, vocês já deviam ser mestres, e ainda estão precisando ouvir as coisas básicas da vida cristã, porque vocês não se desenvolveram. E eu vejo assim que a liderança, por exemplo, a irmã Olga, ela é uma líder. Mas ela não está na frente de nenhum ministério, mas ela exerce. Você sabe por quê? Porque liderança é influência. O quanto mais você influenciar, mais característica de líder você tem. Vai ter. E como é que a gente influencia? A gente influencia pelas nossas atitudes, nossos hábitos, pela nossa conversa. Na verdade, aquilo que você aprendeu, você passa a ensinar às outras pessoas. Eu já vi um monte de irmãs falando assim, não, a irmã Olga, nossa, um dia eu estava com um problema, fui conversar com ela, ela me falou assim, assim. Eu já ouvi esses testemunhos aqui, né? De certa forma, ela está exercendo esse papel. Por exemplo, uma mãe, ela não exerce o papel de liderança sobre os filhos. Como? Influenciando, ensinando. Um pai, né, na questão do sacerdócio, do lar, né? O estudo que a Mauri trouxe aqui, que todos nós, eu diria que, em vez de ser todos nós somos líderes de alguma forma, de alguém. E se você quiser, assim, ter esse ciclo desse discipulado, desse desenvolvimento natural aí, por isso que a frase lá, né? Se você invista em liderança. O que é investir em liderança? Em capacitação, né? Ensine, desenvolva. A mulher mais velha ensine a mais nova. Não é isso que a Bíblia fala? Então, isso é exercer papel de liderança, desenvolvimento, para poder isso ter a sua perpetuação aí. Eu estou dizendo isso porque senão parece assim, quando fala que investir em liderança, dá a impressão que é só os irmãos que vão à frente, né, de ministérios, alguém que está interessado em ser pastor, missionário. Não. Todos nós temos esse papel aí, de alguma forma a gente tem. Você pode exercer ele lá no teu trabalho, com a vizinhança, enfim, em vários aspectos, aí você vai acabar exercendo esse papel de liderança. Igual o exemplo que a gente deu aqui, né? Então, dentro da igreja, você tem várias pessoas, né? Tem aquele que vai à frente mesmo, tem aquele que fala público, tem aquele que corre, sobe, desce, mas tem aquele, vamos pegar a Samara como um exemplo, né? Samara é no jeitinho dela, está entendendo? Mas o fato de, no momento a sós, ela e Deus estar orando por nós, é sinal o quê? Que nós estamos de pé por causa da oração dela, por causa da oração da irmã Olga. Elas não estão à frente de nada. Então, todos nós exercemos um papel, como Paulo falou, de liderança, né? Que quando a gente usa essa palavra, eu até gostaria que fosse riscado isso do convívio da igreja. Nós somos cooperadores. Porque cooperador é assim, eu dou o máximo de mim para cooperar para que o reino de Deus avance. Quando eu falo a palavra liderança, se eu não tenho aquela competência para entender o que é, eu me torno um gerente. Um gerente, você sabe, tem que fazer funcionar. Agora, quando eu tenho essa competência, eu me torno um servo. Então, um servo, ele serve todo mundo e quer que as coisas funcionem, você entendeu? Então, é muito interessante a gente deixar isso bem claro dentro dessa perspectiva que o Marcos falou, né? Porque senão a gente acaba pensando que líder é só quem está à frente. Não. Todos vocês que estão aqui têm um papel, sim, de liderança. Nas suas casas, no seu trabalho, na sua família, né? Todos vocês exercem o papel de liderança, desde a mulher até o homem, né? Fala alguma coisa, Ricardo, a respeito disso? Gente, vocês têm alguma pergunta? Pode fazer, né? Estamos aí para... Né? Senão vai ficar só chato a gente falar aqui se cai. Marcão, pronto. Está vendo como você dá uma pressionadinha, o negócio funciona? É assim, gente. Brincadeira. Eu queria fazer uma colocação em cima disso, porque quando, na minha opinião, né, quando Jesus chama os 12, em cima disso que o Paulinho falou, e muito bem colocado,
Jesus chama 12 que momentaneamente não era para ser líderes. Primeiro amigos, Sim. depois discípulos. Então Jesus chama os 12 para quê? Para ensinar a eles o que eles deveriam fazer quando ele partisse. E eles iriam fazer discípulos deles, não, de Jesus. Só que baseados na vida deles, como você falou da irmã Olga, certo? Então, o que eu entendi bem o que o Paulo disse. Ele não quis dizer a essa liderança estatutária ou a essa liderança que está à frente de um ministério, que, aliás, na igreja, na minha opinião, o líder que está à frente de um ministério, realmente ele é um servo, como você falou, no sentido de ele é o primeiro a estar servindo a todos e não sendo servido. Então, é um facilitador? Porque ele é o que vai trabalhar mais, vamos dizer assim. Ele é o que vai ser o primeiro a chegar, o último a sair, mas é o que vai dar mais exemplos de vida, né? Então, quando a gente fala, quando o Paulinho falou nesse sentido de estar formando novos líderes, na minha opinião, formando pessoas que futuramente podem ser líder, mas primeiramente pessoas que amam, pessoas que aprendem a ensinar a outras pessoas. E é muito importante a escola bíblica dominical por isso, porque vocês, como professores, estão nos ensinando a ser discipuladores. E é uma pena que algumas igrejas isso está se perdendo. Não sei por que razão estaria se perdendo isso, mas, de verdade mesmo, essa formação de líder é discipuladores, né? Nós estamos sendo formados para sermos discipuladores. E, por consequência, lógico, né, nós somos discípulos. Né? Se nós somos discípulos, um dia nós vamos ser discipulador. Né? Então, é isso, eu só queria colocar essa tese e queria perguntar por que as igrejas está diminuindo esse avanço do ensino dominical. Então. Essa é uma das perguntas. Alô, está saindo o som? Essa é uma das perguntas que vai vir logo em seguida, que eu vou fazer para os professores e para vocês também, para saber a opinião de vocês. E com relação a isso aí, né, que você comentou, a própria palavra de Deus nos ensina, né? Lá em 1 Timóteo 3, que vai dizer assim, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ou pastor, nessa função, deseja uma nobre função. Então, ou seja, não é pecado você desejar isso. Pelo contrário, está dizendo que é uma nobre função, só que tem algumas coisas que você tem que ter dentro do seu coração. Ele vai começar a mencionar. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho e nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeito a ele com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Isso é para o bispo. Pô, então beleza, eu não sou bispo, não sou nada, então vou deitar o cabelo. Não, peraí. Aí vem o papel dessa liderança que o Paulinho falou, que tem que ter sempre alguém à frente para coordenar, mas não para mandar, para ser um cooperador. Aí a Bíblia vai continuar dizendo isso aqui, ó. Cadê aqui? Pois se alguém... agora vai falar, tá entendendo? Aqueles que têm o cargo de liderança, que é os presbíteros, né? Cadê? Fugiu aqui, mas eu acho ele. Oh, meu Deus. Tá, vamos continuar aqui. Deve governar bem a sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá, então, cuidar da igreja de Deus, né? Aí ele vai dizer agora aos presbíteros, né? Não pode ser recém-convertido, né? Para que não se ensoberba e caia na condenação do diabo, né? Que não caia na condenação em que caiu o diabo, também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, né, e nem ciladas do diabo. Perdão, isso aqui é voltado para o pastor ainda. Agora vamos falar com relação aos líderes, o que a palavra de Deus diz que é aquele que exerce o cargo de liderança,
não o bispo, mas quem está abaixo, né? Os diáconos devem, igualmente, ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem se apegar ao ministério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atue como diácono. Então, cai naquilo que a gente falou. Como que a gente coloca uma pessoa para ser líder? Não tem tu, vai tu mesmo. A gente não prepara. Mas a palavra de Deus, ela instrui como que deve ser esse líder. A palavra de Deus, ela instrui como deve ser um pastor. A palavra de Deus instrui quem quer seguir essa carreira, você entendeu? Agora, o grande problema é que a gente não põe isso em prática. E quando você não põe isso em prática, tem esses conflitos, Marcos. Você entendeu? O cara vem com a mentalidade de querer mandar, de querer ser gerente, né? Então, não sei se ficou bem claro. Tudo que nós precisamos de saber com relação à liderança, a ser discípulo, até como se comportar numa festa, a palavra de Deus nos ensina. Se você chegar numa festa, não queira sentar no lugar de honra. Porque se você sentar no lugar de honra, o noivo pode chegar e falar, aqui não é teu lugar, vaza. Você vai passar o quê? Vergonha. Agora, quando você senta lá no fundo e o noivo diz, ô camarada, senta aqui do meu lado, você está sendo honrado. Né? E o que a gente vê muito hoje? As pessoas procuram mais o holofote do que ficar nos bastidores servindo. Né? Então, talvez seja, Marcos, esse dos problemas que a gente vai discutir agora aqui, que a pergunta seria essa aqui: por que o discipulado se tornou tão difícil de ser colocado em prática na vida da igreja nos dias de hoje? E aí eu faço a pergunta para vocês. Por que o discipulado... A pergunta do Marcos foi por que não tem mais a escola bíblica dominical para trabalhar sobre esse assunto. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: por que o discipulado se tornou tão difícil de ser colocado em prática na vida da igreja nos dias de hoje? Eu queria ver a opinião de vocês. Eu vejo o seguinte, no decorrer dos anos a gente vem esquecendo o básico. E nesse básico que eu falo é o discipulado. A gente começou a colocar outras coisas achando que é o certo. Eu acho que é muita ideia, é muita informação, é muita coisa, e você acaba esquecendo o básico. Para quem se converte, um exemplo, se converte, eu não creio que já está pronto, mas, não, já se converteu, vamos colocar em tal ministério. Não estou falando que não vai ser, mas tem que ter um acompanhamento. Só que você não vê acompanhamento nisso. Você não vê assim um trabalho sendo feito em cima disso para a pessoa não desistir, né? Que nem a gente conversou aqui. Aí as igrejas ela começa a ver e vai deixando o que precisa ser feito. Chegar num ponto onde você acha que não deve ter mais escola, que você não deve mais estudar a palavra de Deus, e tirando fora o básico, não tem lógica. Como que você vai formar discípulo? Como que você vai ensinar? Como que você vai caminhar com aquela pessoa? Sim. Eu vejo que as igrejas elas estão perdendo o sentido daquilo que Jesus veio ensinando, veio demonstrando, veio fazendo com os 12 ali, você entendeu? A igreja precisa rever isso. Ela precisa ver que o alicerce do cristianismo, do evangelho, é a palavra. Não tem como você mudar isso. Mas fulano não está vindo. Eu vi várias vezes isso. Mas porque está indo não sei aonde, não fica na... eu não posso olhar por esse lado. Eu tenho que olhar que Jesus tem algo para a nossa igreja. Vamos pegar aqui nós aqui, para a nossa igreja, nós vamos fazer. Aí, não, a gente muda, Zé. A gente muda assim. Essas pessoas não estão vindo por causa disso, vamos pôr outra coisa no lugar. Não, isso aqui já foi. Isso aqui não existe. É a mesma coisa que você vai entregar folheto. Ouvi várias vezes essas pessoas dizendo assim que folheto é coisa antiga, sabe? Mas o moderno não faz nada. As coisas modernas não fazem nada. Eu não estou vendo o modernismo fazer dentro da igreja alguma coisa. Então, peraí, não, é careta fazer aquilo. É careta fazer não sei o quê, isso aqui já foi. É a palavra de Deus. Você tem que vir com simplicidade.
tentar entender, tentar encostar no irmão, estar junto, você entendeu? Agora, o que acontece? Isso eu falo no geral, estou falando no geral. Todas as igrejas, no geral, ela está tentando agradar. Sabe, eu tenho que agradar. Vou pegar a Paula ali como exemplo, minha irmã, tá? É madura e vai entender o que eu quero dizer. Se eu não agradar a Paula, ela vai embora. Aí eu tenho que fazer uma manobra, sabe? Não vamos falar mais do Evangelho, não vamos dizer isso, não, porque é o que está acontecendo. Eu olho para todas as igrejas, o que está acontecendo é isso. É muita atividade. Não estou falando que não tem que ser feito, eu quero que entenda. Mas o essencial, que é a palavra, que tem que ser falado, tem que ser... Aí começam a cortar. Eu não entendo a liderança, eu não entendo os teólogos, eu não entendo pastor, eu não entendo quem estudou tanto, estava em faculdade, começa a entrar nisso. Tem hora que eu fico olhando assim, falando, mas será que eles não estão vendo que está tirando a base, que é o ensino, que é a palavra, está ali junto, e começa a se preocupar com outras coisas que não deveria? Então, eu vejo isso, eu vejo que hoje em dia nós estamos fracos, as igrejas estão fracas por causa disso. É muito, assim... Ativismo, no caso. Justamente isso. E fica aquele negócio, daqui a pouco você vai ver, entra naquilo que o Paulo falou, você está querendo pessoa só. É interessante, a gente vai voltar, você vai ver que o problema é isso. Não é você formar, não é você coisa. Então, eu vejo que as igrejas ela tem que rever. Eu acho que tem que rever isso, porque é a vida espiritual da pessoa que está em jogo. É que a gente não tem noção disso. É porque a palavra de Deus ela deixa bem claro, né, meu? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Então, é ela que vai transformar. É ela que vai mudar o meu ser. Se a gente está sentado hoje aqui, foi porque alguém pregou essa palavra para a gente e a gente foi transformada por ela. Não somos perfeitos, mas a cada dia ela vai o quê? Nos ajudando, né? Zaqueu, quer fazer alguma pergunta? Então, isso aí que o Almauri colocou é muito bem colocado, e eu vejo assim, o discipulado nada mais é do que uma semente, que você coloca lá, e você regra, e ela nasce, e aí vai dela querer produzir frutos. Hoje em dia, é assim, até dói no meu coração, porque eu sempre amei frequentar a escola bíblica dominical. Sempre, sempre, sempre. E hoje em dia é o seguinte, o que eu vejo nas igrejas é assim, pregadores de rosa, entendeu? Que só prega rosas que não tem espinho, que as rosas que eles pregam não tem espinho, e isso vai se tornando o que nós estamos vendo hoje, né? Que a pessoa, tipo assim, não, eu sou líder da igreja, mas eu sou líder do apoio, eu vou lá arrumar as cadeiras e eu não tenho mais outro compromisso com isso, entendeu? No dia que for para mim arrumar as cadeiras, eu vou estar lá. Mas no meu dia, no dia que não for, hoje eu não vou porque eu não tenho compromisso. Então, eu acho que o que eu vejo hoje é assim, pregadores de rosa, pessoas sem compromisso, porque eu acho que é assim, você, quando você olha assim, você fala, olha, eu sou membro de uma igreja, eu sou frequentador, eu estou ali, eu tenho que ter compromisso, e eu acho que é assim, falando em liderança, eu acho que tem que ser cobrado, sabe? Porque se eu não cobrar do meu filho, o mundo vai cobrar. Então, o que eu vejo é isso, a pessoa vem a hora que quer, a pessoa está na hora que quer, sem compromisso, e por isso que... E é só pregadores de rosa pregando que você vai ganhar uma Ferrari, e você não vai ter luta, e é por isso que acontecem essas coisas. Essa é a minha opinião. E eu acho que é assim, o discipulado ele é preparado, igual eu falei. E se ele for bem discipulado, ele vai chegar lá na frente, na hora que ele vai escolher o que é que ele quer, né? Ele vai chegar na hora que ele vai escolher. E eu sempre bato nessa tese, quando Paulo fala lá que, tipo assim, já está na hora de você comer feijão, não fica só no leite lá. Entendeu? Então, é isso aí que eu vejo, mais ou menos. Não sei se eu estou certo. Paulinho, comentar alguma coisa? O Marcão, Só para desculpa. complementar, não sei se a pergunta... será que não poderia inverter a pergunta? Tipo assim, você falou que as igrejas estão deixando de
de investir nesse sistema de ensino, né? É porque o discipulado se tornou tão difícil de ser colocado em prática na vida da igreja nos dias de hoje. Então, Essa foi a pergunta. tá. Então, do meu ponto de vista, tipo, não é quer dizer que eles deixaram de aplicar isso, né? As pessoas que fazem parte da igreja que estão deixando de vir nesses momentos. Você vê pelo nosso grupo de hoje aqui. A nossa igreja tem quantos membros, entendeu? Sim. Então, agora, tipo assim, o que fazer para as pessoas começarem a ter essa vontade de vir, entendeu, aqui? Porque sempre que eu vim, teve uns momentos que teve um pouquinho mais um número maior de pessoas, né? Mas é sempre assim, sempre um número limitado de pessoas Sim. que vêm, entendeu? Talvez as igrejas estão se perdendo porque elas estão tentando trazer pessoas, mas estão aplicando formas erradas, né, de trazer pessoas, né? Eventos, coisas assim, para festa, tudo, né? Para tentar atrair pessoas, né? No meu ponto de vista, tipo assim, a pessoa está se perdendo nesse sentido, porque eles não sabem o que fazer para trazer as pessoas para esse momento aqui, entendeu? Então, aí entra a questão do discipulado, né? Se nós estamos aprendendo a função de discípulo, que um discípulo é formador de outro discípulo, aí cabe o nosso papel, aí entra a gente em cena. Se eu estou vendo que o meu irmão não está participando, eu não vou com 2 pés no peito cobrar dele. Pô, por que você não está vindo, cara? Pô, irmão, está tão legal a aula, a gente está aprendendo tanta coisa. Olha, essa semana eu aprendi isso. Cara, eu senti o desejo de compartilhar com você, porque eu estou sentindo a sua falta. Porque a união faz a força, você entendeu? O grande problema que eu vejo, Marcos, é que a gente vem, absorve um monte de informação, mas infelizmente não coloca essa informação em prática. A gente só guarda ela na teoria. Aqui a gente passa a teoria para vocês colocarem em prática, né? Então, quando a gente fala igreja, a gente tem que desvincular essa ideia de que é o líder que tem que fazer. Não, igreja somos nós. Igreja é formada por pessoas. Cada um tem o seu papel dentro do corpo de Cristo, né? Se eu aprendi aqui que eu tenho que amar e eu não coloco esse amor em prática, eu não aprendi nada. Se eu estou aprendendo que eu tenho que discipular e eu não coloco o discipulado em prática, eu não estou aprendendo nada. Se eu aprendi que eu tenho que amar o meu irmão, custe o que custar, porque amor é uma decisão, e eu não amo ele, porque eu tenho bronca dele, não estou aprendendo nada. Então, eu não tenho como ser formadores de novos discípulos. Quer ver? É interessante. Há muitos anos atrás, eu estava com o pastor Moza, e eu me lembro que nós fomos fazer um evangelismo lá. Acho que os irmãos vão se lembrar disso, num sábado. E eu conversando com ele assim, eu e ele batendo um papo, nós chegamos no seguinte, ele conversando e falando, Mauri, ó, fazer, que nem vocês estão fazendo aqui, tudo bem. Isso aqui, a gente já faz muita coisa. E eu me lembro dele dizer assim para mim, assim, a gente estava batendo papo, conversando, falou assim, o problema não é fazer, o problema é no outro dia, discipulado. Você entendeu? Aí ele falou assim, que adianta ter 400, fazer movimento, ficar o dia inteiro aqui, o dia inteiro, na segunda-feira eu estou precisando de gente e não tem gente. Então, entra nesse sentido. As pessoas têm que ganhar a ideia do seguinte, olha, um exemplo, hoje à noite vem 200 pessoas aqui. Tudo bem, tem 200 pessoas. Só que essas 200 pessoas, na segunda-feira, precisa de ajuda e precisa de coisa. E aí, os irmãos ganharam a ideia disso, que nem está falando discipulado, é isso. Eu sou discípulo, mas eu tenho que discipular aquela pessoa, eu tenho que encostar naquela pessoa, eu tenho que andar e caminhar. Então, ele tinha essa dificuldade, e ele falou assim, Amaury, o problema meu é no outro dia, é na terça, na quarta, na quinta, quando a casa está caindo, que uma pessoa está doente, que precisa disso, e andar com a pessoa. Então, você vê como que é interessante? A gente perdeu o sentido disso, e lá eu vejo que hoje eles já estão conseguindo fazer isso. Já estão colocando em prática isso. Graças a Deus por isso. Então, vai depender de cada um. Vamos ver o Paulinho aqui, que depois eu quero fazer um complemento. A pergunta, né? Aham. O problema aí é a questão por causa de qual é a dificuldade, né? Sim. Eu vejo assim, o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo onde te trouxe muitas assim, facilidades.
Hoje está muito fácil viver. Está muito fácil ter as coisas. Antigamente o pessoal nascia descalço e ficava descalço até os 20 anos de idade. Ia pôr sapato com mais de 14, 15. Não sei se vocês viveram isso, mas eu sei disso, principalmente quem morava para os interiores aí afora, né? A gente não via nada, nem televisão, não tinha absolutamente nada, não tinha entretenimento. Hoje o mundo te oferece muito entretenimento. E aí choca, por quê? Porque Jesus disse assim, ó, não ajunteis tesouro aqui na terra, mas ajunteis tesouro aonde? No céu. No céu. E como é que a gente ajunta tesouro no céu? Exercendo tudo isso que nós estamos conversando aqui, trabalhando para Deus, colocando à disposição de Deus. Eu disse um dia, né, num dos estudos aqui, que nós precisamos aprender a amar Deus. Amar Deus não é assim, você acordar, Senhor, obrigado por esse dia, não é só isso. Amar Deus é atitude. O que eu vou fazer para demonstrar o meu amor a Deus hoje? Você não demonstra amor pela sua família? Você, por exemplo, um pai de família, ele não vai lá trabalhar, está duro lá para trazer o sustento para dentro de casa, para os filhos e para todo mundo viver bem? Ele está demonstrando o amor que ele tem, né, com atitude. E com Deus não é diferente. Sim. O grande problema hoje é o seguinte, é muito mais cômodo, o Amaury, eu passear, é mais gostoso. Aí eu vou no culto à noite, quando der. Só que eu não me envolvo com o trabalho de Deus. O apóstolo Paulo chega a ponto de dizer assim, olha, ele não casou, ele não fez um monte de coisa lá justamente para poder cumprir o chamado de Deus na vida dele. Né? E aí ele até coloca um momento lá onde fala assim, olha, Pedro tem esposa, o outro também tem, eu não tenho nada disso. Eu me privei de um monte de coisa para quê? Para poder cumprir aquilo que Deus, pelo qual Ele me chamou. O grande problema é que a gente acha que o chamado de Deus é só para salvação, entendeu? Esse é que é o grande problema. Só que há um propósito pelo qual Deus te chama. E aí é o seguinte, às vezes a gente finge que nem sabe, né? Ou é melhor não pregar isso, né? Por quê? Porque, você lembra do estudo que nós fizemos aqui? O discípulo carrega a sua cruz. O que é carregar a cruz? É negar o seu próprio eu, para viver para Deus. Sim. O grande problema é que nós vivemos para nós, e não para Deus. Interessante que a Bíblia também nos orienta que aquele que perdeu a sua vida por causa de Cristo vai o quê? Encontrá-la. Então, tudo que a gente precisa saber na realidade está na palavra de Deus. Agora, qual é a intimidade que eu tenho com essa palavra? Você quer falar alguma coisa, Ricardo? Eu só queria completar como o Paulo comentou a respeito. Por exemplo, lá por volta de 83, 84, por aí, então tem um antigo pregador americano, Leonardo Ravenhill, David Wilkerson, né, que tempo no meu tempo assim de conversão passado, assim, talvez alguns lembram ainda ou não. Eles mesmo já naquele tempo também tinham uma dificuldade você falou a respeito de como é que é? Discipulado, porque Não, o que atrapalha a gente, como é que é? Esqueci a palavra. É o entretenimento, isso. Então, naquele tempo, ele já dizia assim que os discípulos, naquele tempo lá, né, os próprios pessoal da igreja, os membros, eles perdiam muito tempo com TV. Naquele tempo ainda era só TV. Ainda não tinha, estava chegando ainda as antenas parabólicas, ainda naquele tempo lá. Então, ele diz assim, David Wilkerson fala assim para o Leonardo Ravenhill, olha, por enquanto o pessoal está se distraindo ainda em entretenimento que é a TV. Vai chegar uma outra coisa que através de $100 vai entreter mais ainda, eles vão pegar porcarias do mundo inteiro. Por enquanto só pega daqui. Mas vai pegar coisa do mundo inteiro, que vai ficar muito perdido nisso daí, perdendo tempo, né? Então já havia uma dificuldade da membresia lá. Depois, em 86 para frente, começou a chegar a explosão do shopping center, né? Dos shoppings, né? Se não me engano. Começou a vir, então os membros começaram a já ir mais para shoppings, né? Começaram a distrair agora com shoppings, e também não muda um pouco hoje a mesma maneira. E também essa parte de os discípulos, né, não fazer mais, ou tá, como você falou, né,
está devagar, eu entendo assim que quando começou também o movimento de células, né, nas igrejas, o que aconteceu? Começou a repassar para os grupos de reunião de células ou grupo pequeno tal, a ideia de que vocês então vão fazer tudo, vocês vão já fazer o seu discipular, ensinar a Bíblia, passou a jogar, não jogar, né, colocar para os membros do grupo da célula a fazer esse tipo de trabalho que seria da escola dominical. Então, muitos até no tempo até de, não só o pastor Marcos comentou, se não me engano o pastor Roberto também, que tinha igreja até, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, que estariam abolindo a escola dominical, não ia mais ter escola dominical, só ia ter culto à noite. E também no horário um pouquinho mais anterior ao horário do shopping. O pessoal, em vez de vir para a igreja, estava indo mais aos shoppings. E o americano também estava acontecendo isso, né? Estava indo mais para o shopping do que para a igreja, porque batia o horário lá com eles, lá, que lá é diferente, lá também o clima, né? Sei lá como é que é lá. E estava dificultando. Tem que o pessoal, em vez de ir para a igreja, ia mais para o shopping. Não está muito diferente também de hoje em dia aqui, né? Então, eu entendo assim, que o entretenimento, que hoje é muita informação rápida na palma da mão, e, ao mesmo tempo, uma distração. Conforme a gente vê mesmo dentro às vezes, da escola dominical ou no culto, né? Os irmãos com celular, de repente você pensa que está na Bíblia online, offline, esqueci. Está ali, de repente está no Zap lá, está mandando mensagem, já conversando lá, não tem nada a ver com o culto, está voando já. Então, e como diz a palavra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de muita coisa. E tem também aquele questão assim, de tem muitos administradores de igreja, não são nem pastores, né? Eu chamo administradores de igreja, né? Porque são empreendimentos, que eles não querem que a sua igreja aprenda muito. Porque quando você obtém um pouco mais de conhecimento, você vai ver que tem coisa errada demais. Então, o que acontece? O pessoal vai começar a debandar. E não é interessante para esses empreendedores de igreja. Não é interessante que eles conheçam muita coisa da palavra, só que eles querem dirigir e direcionar através das pregações deles, né? Posso só? Sim. Vamos falar de nós aqui, quer ver? Vamos pegar uns 10, 15 anos atrás. Aqui. Os cultos de manhã. Não lotava? As pessoas não vinham? Sim. Aí a pergunta que eu faço é assim, o que é que fez isso acabar? Porque a dificuldade minha é passar o seguinte, por que parou? Não tinha que parar. O porquê não voltar? O porquê não deixar o Espírito Santo de Deus agir? Vem quem quer. A igreja é assim, é culto, é palavra, sabe? Aí a pergunta que eu faço é assim, mas não ficava, não vinha. Nossa, isso aqui lotava, vinha gente. Agora a pergunta é assim, é fácil. Vem entrando coisas, e eu disse aqui no começo, que atrapalhou. É simples. Que precisa ser desentulhado. Foi entulhado, a verdade é essa, sabe? Foi tirado, deixa o Espírito Santo de Deus agir. Volta ao culto, por que tirou o culto? Até hoje eu faço essa pergunta. Por que não? E antigamente não tinha o culto, tinha classe, tinha a motivação, vinho, à noite lotando e tal. Gente, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer fazer. Deixar bem claro, com todo esse ensino e tudo que eu tenho visto, cada um dos irmãos dando aula e fazendo, e no meu coração fica bem claro, precisamos resgatar isso e deixar. É isso, não é voltar atrás. A gente dá passo para trás. O Espírito Santo de Deus está querendo fazer, aí nós olhamos assim a dificuldade ou alguma coisa, a gente começa a voltar para trás, recuar. Não, é nós que estamos com a verdade que tem que ir para frente e fazer. Eu acredito que, dentro disso que você está falando, é meu ponto de vista. Você pode concordar comigo ou não tem problema. Eu acho que está faltando mais, não estou falando em nós, estou falando no geral, tá? Corações de servo. Deixar o nosso eu de lado e trazer Jesus Cristo para o centro da nossa vida. Porque quando você traz Ele para o centro da sua vida, você começa a olhar
a vida por um outro ângulo. Você começa a perceber que o mundo não tem que girar em torno de você. É você que vai começar a girar agora em torno do mundo. Então, quando a gente tem esse coração de servo, quando a gente entende o que é ser servo, a gente vai querer colocar tudo em prática aquilo que Cristo nos pede. Por exemplo, hoje à noite, a gente vai ter aqui batismos, tá? A gente vai ter batismos. Vão se batizar 5 ou 6 pessoas, não sei, quem pode me ajudar aí? Quantas pessoas são? 5 pessoas vão se batizar hoje. Vai ser festa, vai ser ó, bacana. Vai vir os parentes, vai vir os amigos, vão tocar corneta lá em cima, vão bater palma, vão vibrar. Só que explicaram para essa molecada que a partir do momento que ele desce nas águas, ele morre para Cristo, ele morre para o mundo, e quando ele sai, ele nasce para Cristo. Explicaram. Mas explicaram para essa galera que à frente dele vai ter uma comunidade assistindo. Explicaram para essa galera que essa comunidade vai cuidar dele agora. Se não explicar isso, ele vai simplesmente tomar um banho. Agora, como é que essa galera que vai ser cuidada, se a galera daqui não é formadores de novos discípulos? Deu para ver o tamanho da responsabilidade que a gente tem? Por isso que muitos jovens, muitos adolescentes, quando chega na época da faculdade, ele se desvia. Você entendeu? Porque falta esse acompanhamento. Então, nós temos que entender que o batismo, até no grupo de oração a gente orou por isso, né, Raquel? Para que Deus nos dê sabedoria para cuidarmos desses adolescentes, para que eles possam ser futuros homens de Deus. Porque eles vão ser discípulos de Jesus a partir do momento que nós discipularmos eles, andar com eles, ver a dificuldade deles, tratar deles. No momento de dificuldade, cara, você não está sozinho, eu estou aqui com você. É que eu sempre falo, a gente é muito bom no pré, mas no pós, desculpa, nós somos uma negação. Nós somos uma negação no pós. Me perdoe, mas eu vou falar a real aqui. Nós fizemos o evento aqui do luto. Quantas inscrições tinha, Raquel? Quantas pessoas preencheram? Quase 30 pessoas, né? Mais ou menos. Alguém ligou para essas pessoas? Alguém cuidou dessas pessoas? Então, nós somos muito bons no pré. De vir aqui, enfeita, tá, vai dar uma festa. Mas no pós, desculpa, nós somos uma negação. Então, esse quadro tem que mudar, porque a partir do momento que a gente muda esse quadro, a gente, então, responde essa pergunta: por que é tão difícil, né, fazer discípulos nos dias de hoje? Porque nós não entendemos o que é o discipulado. Quando a gente entender que o discipulado, na realidade, ele é uma ordem, não é, se der, se não tiver nada para fazer, né, você vai lá, né, anuncia o meu evangelho, se der, você faz discípulo, né, e fica de boa, tá? Se der, se não der, tudo bem, não, é uma ordem. Porque se você for pegar a fundo mesmo aqui, eu tinha até separado aqui, Mateus 28, a gente já deve até saber de cor, aí quem sabe de cor pode falar. O que está falando lá em Mateus 28, de 18 a 20? Vamos ler aqui. A gente já sabe isso aqui de cor e salteado, mas a gente não dá valor para o que está no meio das entrelinhas do texto, que vai dizer assim, Então Jesus aproximou-se deles quem? Dos discípulos, e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, foi-me dado. E agora eu estou passando essa autoridade para vocês, porque eu vou subir, mas vocês vão ficar. Portanto, vão e façam. Não é, portanto, se der. Portanto, não. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E aqui vem a promessa que eu já cansei de falar isso para vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando a gente ganhar, Mauri, essa ideia do que nós somos chamados para ser, nós deixamos de lado
o nosso eu e começamos a seguir esse Cristo. Você entendeu? Então, na minha visão, o que falta hoje é justamente isso. Nós temos um coração mais de servo, deixar as nossas indiferenças de lado, e eu concordo com você, deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar. E existe uma dificuldade grande, eu não sei se os irmãos percebem. É da liderança em si. E isso eu estou falando para mim, viu, quando, gente? Estou falando para mim. Quando eu falo assim no geral, é de colocar isso em prática, assim, entendeu? Você até tem vontade de pôr em prática, mas tem um monte de barreira, e isso aí tem que ser quebrado, você entendeu? Porque eu vejo assim, tem que fazer, é o que Deus quer que faz, não tem outro caminho. Você pega a Bíblia inteira... Como que você quebra essas barreiras, Amaury? Só pegando o que você fala. Como é que você quebra? Eu vou fazer um merchandising do grupo de oração agora, tá bom? Como é que você quebra? Orando. Camarada, não tem outro meio de você quebrar essas barreiras, a não ser você buscar esse Deus, tá entendendo? Se quebrantar na presença dele e dizer o tranqueira que você é e o quanto você tem que mudar. Mas Agora, só para completar, agora nós temos um grupo de oração que já faz quase um ano que está se reunindo. Gente, começou com 20, 30, hoje nós estamos em 6 pessoas. E eu vou falar para vocês uma coisa, se eu estiver errado, me puxa a orelha. Mas ainda estamos de pé, porque tem esses 6 caras com os joelhos dobrados, orando pela vida de cada um, pela vida de todo mundo. Quando eu falo de barreira, eu não falo assim desse lado, eu falo assim, a igreja no geral entender isso. Você entendeu? Para você colocar isso em prática. E é difícil isso, entendeu? É de você querer colocar em prática, que nem nós estamos em 4 aqui. Tudo bem, a gente está falando aqui, está dizendo. Tá certo, a gente está trocando a maior ideia, é verdade isso aí. Sim. Só que daqui a pouco eu posso sair daqui também. Fazer um monte de besteira. Não faz efeito nenhum, eu faço tudo o contrário daquilo que a gente está vendo, você entendeu? Então o que precisa ser feito é o seguinte, ter consciência mesmo, de verdade. O que nós precisamos a partir de hoje é o seguinte, é saber que vamos ganhar almas e saber que tem pessoas para cuidar. Aí, quando fizer isso, e também tirar o eu, né, porque o eu toma conta muito em tudo. Sim. Ou senão eu não gosto do Zé, ou senão eu não gosto do Ricardo, eu não gosto do Paulo, então eu não faço, eu não vou. Gente, é igreja. Eu vejo assim, a igreja ela precisa trabalhar no espírito, ela precisa trabalhar, não é no que eu quero, não é no se eu gosto do Ricardo, se eu não gosto. Não, gente, é o Espírito Santo de Deus. Ou a gente faz isso para crescer e trazer pessoas, que eu falo crescer, eu falo não em números, eu falo em ganhar almas. Porque em números você lota. Ou a gente tem essa consciência, todo mundo tem, ou senão a gente vai ficar debatendo o resto da vida e não vai sair daquilo. A gente vai falar. A gente aqui está estourando o tempo aqui, começou um pouquinho atrasado, mas em 5 minutos a gente encerra. Só para a gente poder ter um pouco mais dessa visão do discipulado, trazendo ela um pouco para a prática, porque é aquilo que nós falamos. Tem gente que tem habilidade para falar, tem gente que tem habilidade para fazer, tem aqueles que têm habilidade para estar dando suporte. Como que isso funciona na prática, na vida da igreja? Vamos pegar ali o pessoal do som. Tem 3 camaradas lá em cima, um está cuidando da filmagem, o outro está cuidando ali do som, né? Estão ali. Se esses caras tiver na mente deles que eles estão ali para servir, eles vão se dedicar o máximo que eles puder em conhecer toda a tecnologia para favorecer o momento do culto. Fizeram a parte dele. Se o pastor subir aqui em cima e também tiver essa consciência de que ele tem que fazer o melhor para Deus, dentro daquilo que ele foi chamado, então vamos começar a juntar as peças. Você, como evangelista, você também tem essa fazer o melhor para Deus e não para você? Vamos juntar esse quebra-cabeça. Aqueles caras lá em cima vão fazer o melhor som que eles puderem. Para quê? Para que os caras aqui do louvor possam cantar da melhor forma que eles puderem, porque eles também estão se dedicando para Deus, não é para o público, nem eles também para o público. Se o pastor ou o pregador vier aqui à frente e tiver essa mesma mentalidade, vocês concordam que pode passar um cara na frente, ouvir a qualidade do som, ouvir a qualidade do louvor e a qualidade da pregação, esse cara pode entrar?
E se esse cara não entrar, você que é evangelista, ô camarada, o culto que você gravar aí passa para mim, porque eu tenho um cara que precisa de ouvir isso aqui. Você está entendendo? Agora, se lá em cima eu trabalho relaxadamente, se aqui embaixo eu trabalho também relaxadamente, se eu prego de qualquer jeito e você evangeliza de qualquer jeito, que tipo de serviço nós estamos prestando para Deus? Um serviço meia boca. Então, tudo parte, Amaury, do coração de servo. Se eu tenho esse coração de servo, se eu entendo que eu fui chamado por Deus para servi-lo e para ser um discípulo, eu vou colocar isso em prática. Custe o que custar. Por quê? Como a própria palavra de Deus diz, nós já mencionamos aqui. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Aquele que toma o arado, não olha para trás. E a cruz tem que ser carregada. E a cruz de Cristo, eu já falei isso aqui, não é pesada, é leve. Somos nós que enfiamos um monte de coisa em cima, né? Muito obrigado, a gente então fecha esse ano de 2021, né, esse tema discipulado. O ano que vem a gente volta, né, para fechar o ciclo com o tema Espírito Santo, né? Podem se virar para a gente, cara? Senhor, muito obrigado, Pai amado, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Deus. A Tua palavra diz que um dia todos se dobrarão, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Sabe, Pai, que nós possamos sempre estar de joelhos dobrados diante do Senhor, não por imposição, ou porque no dia que todo mundo estiver diante do Senhor vai ter que reconhecer, talvez de forma imposta, mas que possamos sempre estar de joelhos dobrados diante do Senhor, procurando servir ao Senhor da melhor maneira possível, Pai. Nos ajude como igreja, nos ajude como Teu povo, como Teus filhos, a viver aqui nesse mundo da melhor maneira possível, Senhor, honrando e glorificando o Teu nome, Pai. E como a Tua própria palavra diz, que aquele que crê no Senhor tem que crer que o Senhor é um Deus galardoador, um Deus abençoador daqueles que Te buscam, daqueles que Te servem. E que possamos ter consciência de servos, consciências de discípulos do Senhor. Nos abençoe e coloque, Senhor, tudo aquilo que precisarmos, que o Senhor possa pôr à disposição de cada um de nós, ó Pai amado. Se for pessoas, se for recursos, enfim, Deus, ensinos, para que o Senhor possa nos ajudar a ser um crente melhor enquanto aqui vivemos. Abençoe a vida de cada um, Pai, a família, nós como igreja, enfim, Deus amado, que a Tua bênção, o Teu Espírito Santo possa estar se movendo sobre nós, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.